Agora já não dá. Já estamos no ar. Boa noite a Opa, todos. Vamos lá ver aqui. Vou confirmar também aqui no meu telemóvel. Ok, estamos em direto já. Vamos lá abrir aqui. Esperar aí pela malta. Já vai chegando. muito bom, muito Vamos lá ver bom. ouvir os Vamos. trapa. Ora, aí estamos. Olá, Sandra. Viva. Fábio, vamos lá, preparados? Manifestem-se à medida que vão chegando, para a gente saber que estão por aí. Pá. Boa noite a todos. Grande António. Temos aqui o António Cidades, Leandro, que também é aqui um camarada dos Loricarídeos. Anda Opa, sempre nestas coisas boa noite. comigo também. Vamos lá a isto. Chamar aí a malta. Viva, João. Ora, vamos lá, pá. Vamos lá começar. Chamar aí a malta toda, pá. Chamem aí os vossos familiares, pá. Aí os fãs dos Loricarídeos e não só, não é? Do Xingu também. Hum, Malta do falar de Brasil, peixe. vamos lá. Viva Helder, pá. Que o Helder também é mais um amigo aqui, muito fã disto, pá. Muito bom. Vamos lá. Ora, Fábio, vamos lá, pá, sempre presente. Sabes que isto aqui em Portugal, isto foi mal calculado por mim, pá, porque vai dar um jogo às 9h30 da noite, pá, aqui entre Hum, dois dos maiores clubes portugueses. olha só. Aí não dá para Vamos lá competir, né? ver. Quais são os times? Viva, Miguel. Desculpa a pergunta, não sei. Diz. Quais são os Diz, times? Leandro. É o Sporting Clube Portugal, um grande clube, não é? Uhum. E o Futebol Clube do Porto. Hum, São isto, o campeonato está aí a ser disputado, já não pelo Sporting, pá, mas pronto, é mesmo assim. Bem, vamos lá ver se começar aqui no timing, um minutozinho. Vamos começar aí com as apresentações. O jogo poderá dar título ao Porto. Olha, estás a ver? olha aí, já começou. Ora, vamos lá. Mas isto é mais engraçado, pá. Isto é mais engraçado aí a nossa conversa. Ora, malta, vamos lá. Puxar aqui as notificações. Estamos aí, está aí a malta toda a entrar. Fazer aqui uma partilha. Para chamar mais gente. Portanto, está a crescer, está a crescer. Bem, antes de mais, então, agora para dar início às 9 em ponto. Leandro, obrigado por teres aceito este convite. Isto para mim é um prazer enorme, porque estou habituado a acompanhar aqui o teu trajeto, o teu percurso nesta área, e é realmente um privilégio estar aqui a falar contigo. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Opa, imagina, prazer é meu. Não, pá, Prazer meu estar aqui agora com é. vocês. Quero agradecer também aqui à TMC, à Tropical Marine Center, que é o patrocinador aqui deste live. Temos aqui algumas ofertas, vão Opa, ser aí oferecidas a quem estiver atento ao live. Temos aqui mais alguns testes, tudo patrocinado, oferecido pela TMC. Nós vamos fazer este live e muita coisa por aqui, muita coisa. Opa, mais coisa. tem que mandar para o Brasil também, hein? Se Isto precisar aqui, vamos manda para ter. gente. Exatamente. Agradecer à TMC porque realmente tem sido muito bom estes patrocínios destes eventos, porque temos marcas, temos lojas, temos empresas sempre por trás destas iniciativas, o que permitem que a qualidade seja outra, não é? Que estejamos cada vez a
a crescer assim a uma velocidade cada vez maior. E isto é muito bom. Obrigadíssimo à TMC. Leandro, vamos às apresentações. A mim, pronto, a malta também me conhece daqui. Fala-me um pouco de ti, está bem? Aí o teu percurso, qual é o teu projeto, o Itio Xingu, força aí. Sim, sim. Então, boa noite, né, para todo mundo aí. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar, falar que eu tenho um carinho muito grande por Portugal, né? Visitei aí algumas vezes. E em homenagem a vocês, eu estou com uma camisa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver, né? Que eu peguei lá no Oceanário de Lisboa. Sensacional, né? Então, eu já visitei Lisboa, visitei Porto, né? E preciso visitar muitas outras cidades aí, né? Então, espero que eu consiga aí, num futuro próximo, visitar vocês e a gente poder fazer um encontro, talvez, pessoalmente, né? Então, vai ser um grande prazer aí. Então, eu sou biólogo, né? E especializado em peixes. Meu trabalho principal é com taxonomia de peixes. Então, a gente estuda diversidade, né? Descreve espécies, estuda relações de parentesco, aspectos evolutivos, né? Das linhagens e um trabalho de taxonomia sistemática, né? E como eu sou aquarista desde criança, eu tive a oportunidade, quando eu vim aqui para o Xingu, de assumir um projeto que é também de aquicultura de peixes ornamentais, principalmente as espécies que são endêmicas do Rio Xingu. E então tem esse projeto para a gente manter algumas dessas espécies em cativeiro, estudar suas reproduções, né? E foi uma surpresa muito bacana, né, que eu comecei a ter contato com a comunidade de aquaristas do mundo todo, né, então, principalmente da Alemanha, o pessoal me convidou para ir no El Number Days, em 2013, eu acho que foi o primeiro, e aí lá comecei a conhecer bastante gente do mundo todo, e aí a rede começou a aumentar, e aí, inclusive, o projeto Itio Xingu surgiu nesse mesmo tempo, né, de fazer uma divulgação científica, né, do aquarismo das espécies do Rio Xingu, conservação, então tudo isso foi sendo ao mesmo tempo, e o conhecimento que os aquaristas também foram compartilhando com a gente foi muito útil para a gente desenvolver algumas coisas que a gente está fazendo hoje aqui. Já agora, Leandro, isto, o Itio Xingu, vem de etiologia, não é? Podes Sim. só assim, resumidamente, explicar o que é etiologia? Sim. Deixa eu só pegar... Opa! Então, aqui tem uma canequinha, né, com o símbolo. Aqui, os colegas lá do Mato Grosso, né, que é um outro estado aqui, fizeram, né, pra gente. Gostei muito desse presente aqui, desse regalo, né. Ictiologia é a ciência que estuda os peixes, né, então pode ser desde taxonomia, sistemática, evolução, ecologia, comportamento, qualquer área, né, que envolva peixes, ela está inserida dentro desse ramo da ciência que é a ictiologia. Ok, boa, pá. Leandro, tu estás aí o projeto Itio Xingu, já toda a gente julgo que está presente já conseguiu ver imagens, não é? Tu quantos aquários tem aquele espaço, quantos litros de água tens ali? Então, ali tem entre 300 e 400 aquários, né? Eles variam desde aquários de 30 litros até alguns tanques de 1.000 litros, né? Só que a maioria deles tem 60, né? Onde a gente mantém os zebrinhas. Tem alguns tanques onde a gente mantém o pseudacântico spirarala e tem entre 500 e 600 litros. Então, esses são os dois principais formatos que a gente tem. Mas a gente tem tanques menores também, e tem alguns tanques maiores, principalmente para criar alimento vivo, né? Às vezes a gente está tentando implementar algumas outras culturas no laboratório. Olha, vamos aproveitar, eu tinha aqui mais umas perguntas, mas vamos aproveitar aqui já para responder a uma, que é aqui do Ricardo Alves. Alô, Ricardo, boa noite. Consegues responder aqui a esta ou é difícil? Não, isso aí é uma pergunta muito boa, né? Então, mas com espécie representativa, a gente tem que pensar a espécie mais comum de loricarídeo, mais normalmente encontrada, é Bariancystis chantelos, né, que é o L18, L81, acho que 177, né? Às vezes eu me confundo às vezes com os números, a gente pensa mais em gênero e espécie, né?
Então, o Barencissus chantelos é uma das espécies de loricarídeo mais abundante, né, que você encontra no rio, e mais amplamente distribuída, né? Então, ela é uma das espécies que podem ser consideradas mais representativas e símbolo, né? E tem o zebrinha, né? Que o zebrinha ele é uma espécie que a gente está tentando eleger a espécie bandeira da conservação, né? Pelo menos de uma parte do Rio Xingu. Ele é uma espécie muito característica e que só ocorre uma pequena área, né, do Rio Xingu. Então, ela também é muito representativa do rio, né, o zebrinha. Ok, nós ouvimos aqui falar que o zebra ocorre mais na zona da Volta Grande, é isto? Sim, isso. Isso. E a outra coisa que fala-se muito aqui, não sei se é um mito ou não, mas fala-se muito da corrente que é necessária para algumas espécies. Inicialmente falava-se que era para todos os loricarídeos precisam de corrente. Não, Podes varia. desmistificar isto um bocadinho? Varia bastante. Tem espécies que, sim, são encontradas em áreas bastante rápidas, né, de águas bastante rápidas e em diversas profundidades também, mas existem algumas espécies que elas ocorrem na parte de remanso, né, do rio, onde a água não corre tanto. O zebrinha, por exemplo, ele ocupa as rochas junto com Ancistros ranúnculos, por exemplo, junto com Pseudancistros assurini, que são áreas que têm uma correnteza moderada, né, não é tão forte, mas também não é água parada. Tem duas espécies do mesmo gênero, que eu acho bastante interessante, que são o Barencissus chantelos, né, e o Barencissus crisolomus. Se eu não me engano, é o L47 crisolomus, né? Se alguém souber melhor, corrige aí, né? E o L18, L81. O chantelos, ele precisa de corrente, né? Então ele é um peixe de águas rápidas. E o Barencissus crisolomus, que é o mesmo gênero, ele gosta de ficar na água parada, na mesma região do rio, só que mais na margem, onde tem aquele remanso, a água fica parada, silt fica depositando, né? Então, são duas espécies do mesmo gênero que ocupam espaços diferentes no mesmo ambiente, talvez para não competir, né? Então, eles têm uma exclusão competitiva aí, bastante interessante. Ok, olha, então vamos aproveitar aqui. Boa noite, Ricardo, como estás, pá? Aí do Porto, olha, estás a ver? Este é um dos clubes que vai jogar hoje, pá. É o Futebol Clube do Porto. Aqui o Ricardo diz-me qual é o tamanho máximo que já encontraste por aí. Rapaz, agora eu teria que pegar no banco de dados, mas eu acho que uns 30 centímetros, mais ou menos assim, né? Isso não é um bom parâmetro, né? Mas eles podem ficar bem grandes. Mas temos a noção. Eles podem ficar bem grandes. Eles são... como ele é uma espécie muito abundante, né? Então, onde tem comunidades ribeirinhas, eles gostam de pescar. Ele é muito facilmente pescável, né? Então, você chega de noite, joga uma tarrafa. Se tiver algum termo que vocês precisem que explique melhor, você me avisa, porque às vezes as palavras podem não ser a mesma coisa, né? Vou ver o que é, uma tarrafa? Tarrafa, é o cast net, em inglês. Aquela rede que você joga, assim, ela abre. Sim, tarrafa. E aí é muito fácil, você pega dezenas, né, às vezes centenas de exemplares, todos eles de 30 centímetros, e ela é uma boa fonte de alimento, é uma iguaria muito apreciada pelas populações ribeirinhas. A gente vê muito. Tem algumas fotos aqui, se você quiser, depois eu mostro. A gente vê os cozinhados, nós vemos de vez em quando umas fotos dos cozinhados, não é? Mas ok. Olha, pá, estão a surgir aqui muitas perguntas, eu às tantas espero que isto não baralhe tudo, mas há aqui perguntas muito interessantes. E gostava que tu falasses um pouco do Xingu, de como é o Xingu, da profundidade, se varia muito, mas depois queria se conseguisses fazer assim uma descrição, porque isto é realmente aqui uma pergunta do Ricardo Gil. Pronto, isto consegues fazer assim um resumo disto? Sim. O Xingu é um rio muito interessante, né? Porque ele corre sobre um terreno muito antigo. Então, a grande parte da drenagem do rio Xingu é sobre rochas do período cratônico, né? Então, pré-cambriano. Então, são rochas muito antigas, né? Então, ele é um rio que fica com as águas um pouco mais claras do que rios de planície sedimentar, né? É o rio Amazonas, rio Solimões, então aquele rio de água bem barrenta.
Então, o Rio Xingu, assim como o Rio Tapajós, né, e alguns outros rios, né, do escudo brasileiro, assim como os rios do escudo da Guiana, né, que é do outro lado do Amazonas, eles têm essa característica de correr sobre rochas, então tem água mais clara, e as rochas, elas formam vários microambientes, né, então a água, ela tem um gradiente também de altitude, né, então são águas, em geral, com bastante correnteza, que vão escavando as rochas e formando cavernas, fissuras, né, e todos esses ambientes, eles formam hábitats, né, e microhábitats para as espécies. Então tem muita diversidade de hábitats, muita diversidade de espécies. O Rio Xingu, ele é um rio razoavelmente raso, né, a maior parte dele é rasa, né, e como é um rio de águas claras, pelo menos no verão, a luz do sol atinge o substrato rochoso, né, então isso acarreta duas coisas. Uma delas é aumento da temperatura, porque o próprio substrato rochoso ele fica aquecido, né, então a água ela fica mais quente, então a temperatura média do Rio Xingu é entre 30 e 32 graus Celsius. Né, no inverno, que é quando chove, né, que a gente chama de inverno aqui, cai para 29. Então, olha só, no inverno é 29 graus, 28 no mínimo, né, então é um rio de água muito quente. Só que como é um rio muito correntoso, né, então o oxigênio está sempre alto. Então, esse que é a relação, né? Apesar de ser quente, tem muito oxigênio dissolvido porque tem muitas corredeiras e muitas cachoeiras. Outra coisa muito interessante é quando essa luz atinge o substrato, ela propicia uma comunidade muito grande de produtores primários, né? Então, algas, plantas, macrófitas, e os invertebrados que consomem essas macrófitas têm invertebrados filtradores, né? Poríferos, esponjas. Então, tem uma comunidade muito rica de invertebrados e de algas, né, e de macrófitos, e tudo isso forma uma cadeia alimentar muito, muito rica e muito complexa, né, que sustenta toda uma diversidade de peixes, né, e outros organismos. Então isso é uma das joias, né, desses rios de águas claras, correnteza, né, de águas claras e correntosas, né. E aí a pergunta de quais são os impactos das barragens. As barragens, elas são sempre feitas nesses locais, né? Porque um empreendimento hidrelétrico, ele tem que aproveitar a energia potencial da água caindo. Então, sempre que tiver uma correnteza ou uma cachoeira, é um bom potencial energético. Só que, ao construir uma barragem, você faz um reservatório, né? E o reservatório tem condições bióticas e abióticas completamente diferentes de uma correnteza, né? De uma corredeira, de uma cachoeira. E a fauna, pelo menos ali no local onde é feito o reservatório, ela é completamente impactada. Então, as espécies que são adaptadas a viver em águas correntosas, com muito oxigênio, muitos substratos, né, para você se esconder, muitas cavernas, muitas fissuras. Quando você não tem corrente, o sedimento começa a ficar no fundo e vai soterrando também esses ambientes. Então, tem uma homogeneização de hábitats, tem uma mudança completamente no oxigênio dissolvido, na temperatura. Então, aquelas espécies, elas deixam de existir ali e tem uma sucessão com espécies mais generalistas, né? Então, você acaba perdendo localmente, pelo menos, uma diversidade que muitas vezes é endêmica e ocorre só ali, né? Esse é o principal problema. Na Volta Grande, agora, a Belo Monte já está implementada, está completamente finalizada, já em operação, né? E a gente está agora analisando quais são os impactos reais, né? Então, os impactos no reservatório, a gente já consegue ver, só que Belo Monte ela tem uma diferença, que ela desviou o rio, né? Então, não sei se todo mundo já viu um mapa aqui da Volta Grande, como é que foi feito esse empreendimento, mas ele tem uma barragem que ela desvia a água para um outro reservatório, e aí de lá que vai ter uma barragem principal, né? E o restante da Volta Grande, ele fica com menos água. Então você tem dois impactos, você tem o reservatório, que é acima, né, a montante daquela primeira barragem, que é onde vai desviar a água para a casa principal de força, e você tem que deixar, né, estava no plano original da represa, que eles são obrigados a deixar passar a água no restante da Volta Grande, que é para manter a comunidade, né, de organismos e de pessoas que vivem ali com as condições mínimas de existência, né? Então, a quantidade de água que é deixada,
né? Isso é uma questão muito importante, né? E a gente ainda tem muito debate sobre isso, tem vários estudos sendo feitos, né, de quanta água é necessária deixar passar para que sejam viáveis, né, as populações lá. Então tem muita coisa acontecendo, muito debate, né, entre vários grupos, né? E eu acho que ouve-se muito, não é? Oi? Ficamos aqui a perder um bocadinho de rede, mas acho que está. Falei muito rápido. Já estamos on outra vez. Pá, isto percebe-se bem. Tu já falas assim um bocadinho. Sim. Já não é aquele brasileiro assim mais forte. Desculpa. Nós percebemos muito bem. Falar mais devagar. Não, está ótimo. Dá para perceber perfeitamente. Olha, já agora temos aqui outra pergunta que o Fábio, isto varia certamente, mas isto eu sei que apanham-se alguns bem profundos, não é? Outros mais logo, não é? Mas como é que responderias a isto? Em média, o que é que tu... Varia bastante. A gente fez um estudo, assim, né, mergulhando, indo atrás das espécies e analisando as espécies. Esse estudo está para ser publicado e a gente viu que varia. Então, não é homogêneo. Então, tem espécies que ocorrem mais no raso, tem espécies que ocorrem mais profundo e tem espécies que são generalistas, que ocorrem em todas as profundidades. Novamente, Bariancisto chantelos, né, é uma espécie bastante amplamente distribuída. Encontras em várias profundidades os chantelos em várias profundidades, mas algumas outras espécies ocorrem só no raso, né? O L46 e Pancisto zebra, ele ocorre de 0 a 10 metros, né, originalmente. Hoje em dia a gente encontra até 5 metros, mas quando a população era bastante abundante, tem relatos dos pescadores que até uns 10 metros você conseguia encontrar Ipancisto zebra. O Ipancistos 174, que ainda a gente está descrevendo, né, está para sair em breve a descrição, ele... estamos aqui com falhas, eu pelo menos estou a ter. Vou tentar falar então mais devagar. Falhas de... Estou? Estás a ouvir, Leandro? Eu estou. Então varia bastante a profundidade, né? Então algumas espécies ocorrem só no raso, outras espécies ocorrem só no profundo e algumas ocorrem em todos os lugares. Ok. Olha, eu perdi-te aqui, mas como estou a acompanhar também pelo telemóvel, acabei por perceber. Já percebi que não se perdeu, se calhar fui só eu aqui. Tá. Mas esclarece-me aqui já agora, e já que estávamos a falar dos bariancistros chantelos, e eu acabei por não te fazer esta pergunta, mas tenho muita curiosidade. Tens conhecimento de já se ter reproduzido o L18, L177 em cativeiro? Não, a gente tentou algumas vezes. Difícil. Mas é uma espécie difícil de se manter, né? Pelo menos no começo, e porque ela precisa de muito oxigênio, né, e água quente. Então, depois que você acerta isso e consegue se alimentar direito, aí a gente já consegue manter melhor em cativeiro. Mas eu não sei se já teve reprodução em cativeiro. Eu ouvi dizer que tinha um robista na Europa, eu acho, mas eu não lembro qual país exatamente, que tinha um relato que conseguiu, mas ninguém conseguiu replicar isso. Então, eu acho que é até um paradoxo interessante, porque é a espécie mais abundante do Rio Xingu, só que é a mais difícil de manter em cativeiro, né? Muito interessante isso. Sabes que aqui em Portugal, muitos aquariofilistas que estão a iniciar, mais inexperientes, como se encontra muito nas lojas, o L18 pequenininho, e é muito apetecível, a malta compra muito. Sim. Então, pelo menos a mim fazem muitas perguntas, que é, ok, comprei um grupinho, agora gostava de reproduzir. Pronto, nós tentamos ter sempre aquela... O adulto é grande, né? Então, primeiro vai ter que esperar alguns anos até ter bastante. Porque aqui, muitas das vezes aqui em Portugal, nós falamos dos plecos, não é? Mas associamos, lá está, ao plecóstomos, não é? Porque foram dos primeiros a aparecer cá em Portugal, e os ancistros, que são muito comuns, sim. E muitas das vezes é muito confundido. Há pessoas que muitas das vezes pensam que todos os plecos vão ficar enormes, e há outros que pensam que todos vão ficar pequeninos. Sim. Mas é engraçado.
São mais de 1.000 espécies, né? Então tem muita variedade. Eu vou até pegar aqui. Opa. Acho que você tem o seu aí também, né? Então, essa é o mascotezinho nosso aqui, espécie, olha lá. Símbolo do Xingu, acho que é esse cara aqui, representativo, né? Eu acho que é o peixe que é as bolinhas amarelas, não é? Há muita gente que pensa, pá, isto é de água salgada. Não, pois é. Engraçado. É peixe de água doce, tão colorido assim, né? Tão bonitinho. E o adulto, ele perde essas bolinhas, essa faixa aqui, ela é mais comum nos juvenis, né? Quando ele vai crescendo, essa faixa nas nadadeiras vai diminuindo. E relativamente o tamanho das bolinhas também. Olha, nós estamos a ter aqui algumas perguntas que eu vou deixar para uma fase mais à frente da conversa, que tem só para ver se tem a ver com isto, tem a ver com a reprodução. A malta está curiosa. Temos aqui outra do Rui Vieira. Temos aqui porque é assim, temos malta aqui com projetos de reprodução de zebras. Aqui o Rui tem um casal de pirarara. Aliás, tu deste a opinião, a Sexar foi aqui do Rui, aqueles 2 exemplares que ele tinha. Portanto, temos aqui algumas perguntas que vamos deixar mais para a frente, que têm a ver com a reprodução. Vamos deixar aqui, digamos, quase que o melhor para o fim, não é? Mas, Leandro, eu tinha aqui uma outra pergunta que vi que... era esta, ok. Esta é uma pergunta engraçada. Porque eu sei que aí no Xingu, os hipancistros, há aí uma variedade enorme. Há quem chame aí uma confusão enorme também, não é? Há um estudo que tu sabes, conheces bem, não é? Acho que estiveste também envolvido, que é até que ponto não serão a mesma espécie. Isso. Fala-nos um pouco disto. Sim. Pois é, a gente está trabalhando com essa espécie, eu acho que há mais de 15 anos, né? Então, desde que eu estava lá em Manaus, né, no mestrado, lá, deixa eu ver, era 20 anos, faz 20 anos já que a gente está sentado em cima desse complexo aí, tentando entender qual é a espécie, onde começa uma, onde termina a outra, para a gente dar um nome, né? Que esse é o nosso trabalho, né, de escrever. Então, a gente está descrevendo essas espécies, o trabalho está pronto, está prestes a ser submetido, né? É uma aluna minha de mestrado, Erilda, não sei se ela está assistindo aí. Oi, Erilda Souza. E a gente está para submeter esse trabalho, né? Foram feitos vários estudos, né? Alguns outros também de estudos moleculares, estudos de citogenética, né, para tentar entender essa bagunça, porque é realmente uma bagunça. Cada indivíduo tem uma listrinha diferente um do outro, né, o formato do corpo também varia, né, e ictiólogos, em geral, não conseguem pensar em códigos L, né. Eu, depois de muitos anos, estou começando a guardar alguns códigos, né, então a gente não pensa em L333, L66, L1881, né, a gente pensa mais, tentar mais separar as espécies, e depois a gente viu que algumas delas têm os L's correlacionados, né, mas algumas delas têm vários L's. É mais uma nomenclatura quase comercial. Sim, né, mas é muito útil, né. Por exemplo, o Chantelos tem vários L, né, L18, 81, 77 e alguns outros. Com relação ao Hipancistos, esses com linhas, né, listras brancas e pretas vermiculadas, a gente está, para resumir a pergunta, né, eu acho que é uma espécie só, é um complexo de espécie altamente variável, né, que eles são muito plásticos, ou seja, eles variam muito a forma do corpo, e eles são amplamente distribuídos também, então eles ocorrem no Baixo Rio Xingu, né, que é diferente do Médio. O Médio Rio Xingu ele tem muitas correntezas, muitas corredeiras, e o Baixo Rio Xingu é a parte da bacia sedimentar. Então, é a água parada e ela é represada pelo Amazonas. Então, só que no começo da distribuição da espécie, ele ocorre também em águas mais rápidas, né? Então, como é uma espécie muito plástica, o formato do corpo muda um pouquinho, né, o colorido. Então, em cada localidade que você for, você vai encontrar
formas ligeiramente diferentes desse pancistro. E é um grande gradiente de formatos e de listras, e todos eles, quando a gente fez a genética, é tudo conectado, né? Então tem uma grande variedade de fenotípica também. Então é uma grande bagunça. E para complicar ainda mais, aonde tem as populações que entram em contato com as outras espécies, por exemplo, o Ipancistros zebra e o Ipancistros, que a gente chama aqui de zebra marrom, né, que é o L174, existem formas que são híbridas, né, de todo mundo junto. Aí que complica, né, porque você encontra genes, né, que são compartilhados por todas essas espécies, né, tudo misturado, e tem alguns híbridos naturais também, né, onde as populações se conectam. Então é uma grande bagunça. Mas o 333 e o 66, a gente está considerando como se fosse a mesma espécie, ou com mais populações diferentes. Estás ouvindo? Sim. Já estou a falar brasileiro. Opa, estamos aqui. Eu estou ligado, não estou ligado com o cabo, estou ligado Wi-Fi, isto... Tá. Epá, isto está pronto, está visto que a malta Tá continuou. Eu acho que a falha aqui é minha. Tu estás onde? Tu estás... Portanto, é o principal. Eu achei que o pessoal tinha desligado para ir ver o jogo. Vai começar agora, né? O futebol é secundário, está tudo aí. Olha, está aqui mais uma, estava aqui mais uma pergunta. Eu não sei se sabes responder, não sei se isto é que tem a ver com a espécie de Ipancistro que mais pequena que tu conheces. Uhum. Aqui há quem fale do... Aqui está. Isso, exatamente. É isto mesmo, confirmas? É mesmo. É muito pequenino mesmo, não é? Muito pequeno. E parece que ele se reproduz muito fácil, né? Tem um pessoal aí na Europa que está reproduzindo bastante dele. Pois está, exatamente. Está aí muita malta. Leandro, havia aqui outra pergunta que eu passei, agora não encontro, que são muitos comentários e eu estou a tentar, mas qual é aquela espécie que... está aqui, também do Igor novamente. Qual é a espécie que tu consideras de maior dificuldade? Também assim, então, eu acho não que... chantelos, mas... Então, acho que Bariancistros em geral não é tão fácil, né? E Panac também. O Panac eu ouvi dizer que teve 1 ou 2 casos bem-sucedidos, né? Um saiu até na revista Amazonas, né? Exatamente. Mas não sei se por causa do tamanho, a gente tentou reproduzir alguns Panac aqui, mas ainda não tivemos sucesso. Tiveram sucesso, não é? Na reprodução. Panac, Bariancistros. Ok. Vamos... Então, e já agora, em termos de reprodução, o que é que vocês estão por aí a reproduzir? Então, por enquanto, aqui a gente tem as espécies-alvo, né, principais do projeto, são as espécies endêmicas do Xingu que ocorrem nessa área de impacto maior, né, da hidrelétrica de Belo Monte. Então, a gente começou com o Ipancistro zebra, apesar de já ser muito bem conhecido a forma de reprodução, né, principalmente Estados Unidos, Europa, na Ásia, né, se reproduz muito. No Brasil não tinha ainda muitos projetos, né, com essa espécie. Então a gente, como é uma espécie símbolo, né, uma espécie bandeira do Rio Xingu, a gente começou com o Ipancistro zebra, o L46. Aí tem a espécie relacionada a ela, que é o L174, que ela é bastante reduzido também a área de ocupação, então também era um alvo importante, a gente conseguiu reproduzir, a gente mantém um grupo reprodutor lá no laboratório. A gente reproduziu o L82, que é um Scobinacistus, né? A gente está reproduzindo também, tem bastante sucesso, e a gente está descrevendo a espécie, então vai sair o nome dela em breve também, com outro aluno meu que é o Matheus Santana, não sei se ele está assistindo a gente. E aí, Matheus, beleza? Fala aí, Matheus. Então, o L82, a gente já tem a reprodução dele. O L25, né, o Pseudacânticos pirarara. Tem o L185, que é um Pseudacânticos que ainda não tem um nome, né, mais relacionado aí todo negro, é? Isso, todo negro, a gente conseguiu reproduzir também. De Loricarídeo, que a gente tentou, foi esse, a gente está com Leporacânticos e Heterodon, mas por enquanto a gente não teve sucesso. E tem algumas outras espécies, né, que é mais por
curiosidade científica e fazer comparações, né? Tem comparações muito interessantes que podem ser feitas com a fecundidade, como é o desenvolvimento, né? Comparar o desenvolvimento deles, ontogenia, né? São as mudanças que ocorrem ao longo da idade, né? De cada espécie. Então tem muitos estudos interessantes aí para a gente fazer. E também para fazer protocolos, né, de produção. O mercado de aquarismo brasileiro está começando agora a ter o Pleco Fever, né? Não sei se já passou aí em Portugal, que teve muito na Europa, nos Estados Unidos, década de 80 e 90. Aqui no Brasil, acho que vai começar ainda, né? O interesse maior pelos cascudos, que a gente chama aqui, né? Então, tem muita empresa que está querendo saber como é que a gente começa uma produção, que tipo de aquário tem que ser, qual a temperatura. Então, todos a gente está fazendo essas receitinhas de bolo, né, os protocolos, para deixar disponível também para quem quiser usar. Sim. Inclusive, as apostilas que vocês fazem aí, eu estou aproveitando e disponibilizando para o pessoal também. Espero que tudo bem com isso. Deixando lá. Paradise. Exatamente. Olha, está aqui uma questão também do Diogo, que também tenho, não propriamente em relação aos ancestros, tem a ver com outra espécie, mas aqui em Portugal existe muita gente a fazer reprodução dos super rare. Ou seja, isto existe na natureza. Eu acho que não estás a visualizar quais são. Não. Mas já talvez seja já linhagens selecionadas, né? E eu vi alguns ancestros albino, ancestros véu, né? Tem bastante já seleções artificiais, né? Que o pessoal faz em cativeiro, mas eu não acompanho muito essa parte, né? Da diversidade. Minha especialidade é mais a diversidade natural, né? Selvagem. Agora que eu estou começando a me inteirar, né? Então esse ancestro super red eu não sei qual é ainda não. Acaba por ser, eu acho que também é como que um apuramento. Mas também é a minha opinião, mas lá está, isto hoje em dia é difícil ter uma certeza absoluta, não é? Sobre as coisas. Sim. E diz uma coisa, fala-se muito, é muito procurado os L236, já com certeza já, sim. Não é? Fala-se que na altura, acho que era o Ingo houve aliás, é a capa de um livro, não é? A capa de um livro dele. Sim. Está aí, não tem? Deves ter aí, que parece-me exatamente. É que assim, isso aqui você está falando? Exatamente. O que é que achas disto, pá? Pois é, essa é uma pergunta muito... Isso é uma forma muito rara, né? Eu mesmo nunca vi uma forma, ou talvez já vi, né? Mas na época eu não estava muito ligado nos números, né? Oi, voltou? Isto, não sei se é realmente, chega ao final do dia, a internet começa a ficar mais lenta, mas eu julgo que já está aí a malta toda outra vez. Olha, eu perdi-te um bocadinho, perdi-te e estava muito interessado em ouvir aí a tua explicação sim. do L236. Então, uma das possibilidades é que ele seja um híbrido, né? Ou porque ele ocorre justamente na região da Volta Grande, que é onde tem Hipancistos zebra, onde tem Hipancistos 174, e é onde começa a população do 333/66, que eu falo que é o Hipancistos que os pescadores chamam de pão, né? E aí, então, tem essas três espécies juntas naquela região, né? E é onde o rio fica bem afundado, pelo menos na seca, e todas as espécies estão ali nessa área. Então, é uma coisa bastante interessante do ponto de vista biogeográfico, né? E ao contrário do que os pescadores falavam, ou da informação que foi difundida, né, essa espécie não ocorre no Rio Iriri, né? Esse gênero, né, não ocorre no Rio Iriri, então ele é dessa região, que é uma região de difícil acesso da Volta Grande, inclusive. É bem difícil de chegar lá, não tem estradas pavimentadas, nem nada. Tem muitas cachoeiras, né, então não dá para ir de barco também. E é muito interessante. Então, é uma zona de contato entre espécies,
né, de distribuição, e provavelmente é um híbrido. A gente não teve o exemplar ainda para a gente fazer a análise genética, mas ou é uma variação de 333 muito diferente também. Então, tudo isso são possibilidades. Ok, Leandro, diz-me, há uma coisa que tu falaste que eu ainda não consegui perceber. Eu ouço muito falar então no que vocês chamam do Ipancistros pão. Uhum. Isto tem a ver, está relacionado com o complexo também o King Tiger? Sim. Tem alguma coisa a ver? Sim, sim. Então, tem várias, essas... Se você pegar todos os rios onde tem hipancistos, na parte baixa desses rios, é uma generalização, né? Mas existem essas formas que têm linhas vermiculadas, né? Então tem o 260 no Tapajós, e quando você sobe o rio, você para de ter o 260, você vai ter o 262, que é aquele cheio de pintinhas, né? No Rio Jari, que é do outro lado... Hã? 26, isso é, já não me recordo muito bem, mas isso é um número, meia é o 3? 260, 26, desculpa. Ok. 260, 260. Vocês não Não tem falam nada a meia, ver. não, em Portugal? Em Portugal? Meia Não. dúzia? Começámos a conhecer, pelo menos eu, com as músicas do Gabriel Pensador, não é? Ah, olha só. Sim. Mas é verdade. Então é o 260, dizes tu. Isso, 260. Ele também é chamado de pão, lá no Tapajós. E aí depois, quando Ok. você sobe o rio, né, vai mais a montante, você tem o 262, que é aquele com pintinhos, né, que são, na realidade, as linhas quebradas, né? Então elas ficam com os pintinhos. E você tem os intermediários também. Então, aí, em várias partes baixas dos rios, você tem esses hipancistos com linhas vermiculadas, né? Então, em Uatumã tem, no Alenquer tem, no Rio Jari. Então, é um complexo que pode estar relacionado. A gente está fazendo ainda estudos moleculares, né, para tentar entender. Mas é bem complexo. Não é fácil. Não. Não é fácil. Não é fácil. E pode ser que sejam, que o estudo, que sejam populações diferentes ou não tem nada a ver? Sim. Podem ser populações diferentes, podem ser até espécies diferentes, né? Mas que estão conectadas e, dependendo da era geológica, se conectam, as populações se conectam mais ou não. Por isso que tem tantos genes compartilhados, né, entre essas populações mais baixas, né, dos rios. Então é bastante complexo. Ok. Olha, então esta pergunta aqui que é interessante do Ricardo. Ótima pergunta. Eu, no início da minha carreira, né, biológica e teológica, eu não acreditava muito em híbridos naturais, né? Eu achava, não, híbrido na natureza não existe, tal, mas existe sim, e é bem comum. Então, existem híbridos e os híbridos podem ser férteis, né? Que essa é um outro conceito que muita gente acha que não, é espécie, o conceito de espécie que espécie é um grupo de organismos que reproduzem entre si e deixam descendentes férteis, né? Nem sempre é o caso. Então, tem algumas espécies que reproduzem com outras espécies, fazem, né, híbridos, e esses híbridos são férteis. Vários dos loricarídeos são assim. Alguns ciclídeos também são assim. Então, a biologia não é uma ciência exata, né? Sempre tem suas exceções. Então, existem híbridos naturais. Pois, nós, aqui isto, muitas das vezes é realmente um tabu, e inclusive até eu mantive ciclídeos africanos durante muitos anos, e na altura recordo-me que era, e ainda era um pouco tabu falar dos híbridos, e que não existe hibridação na natureza, e que realmente são aberrações. É certo que não é nós estamos a falar de um ciclídeo papagaio, não é? O famoso, mas pelo menos espécies que são muito parecidas, não é? De padrões muito parecidos. Sim, tem um histórico evolutivo mais recente, né? E isto no Xingu, à semelhança, por exemplo, do que eu acho com os spotted hipancistros no Orinoco, por exemplo, não é? Também há uma imensidão de hipancistros pretos com pintinhas, não é? Amarelas, brancas. Sim.
E tem as misturas também, né? Então tem o furúnculos, aí tem o debilítera, que seria uma mistura do furúnculos com o contradens, e eles ocorrem na mesma região, né? Então, eu até escrevi para o Brewster quando eu era estudante ainda e perguntei, acho que algumas dessas espécies são sinônimos, né? Talvez outras sejam híbridos. Aí ele não gostou muito. Mas pode ser. Né? Se você usar o mesmo critério que a gente usa aqui no Xingu, lá no Orinoco, você teria uma espécie com uma grande variação. Né? Que aí leva a outra questão filosófica interessante, que é como definir uma espécie. Né? Depende muito de cada pesquisador. Tem pesquisador que gosta de ter bastante fontes diferentes, né, que hoje em dia a gente chama de taxonomia integrativa, né, então você tenta colocar morfologia, comportamento molecular, o máximo de informações possíveis, né, para tentar tomar uma decisão. Mas tem gente que só pela morfologia já fala que é tudo diferente, então varia muito, né, então depende um pouco um pouco arbitrário, né. No meu caso eu gosto de tentar entender mais e ver o que está acontecendo, e às vezes uma espécie ela é muito variável mesmo, e muitas coisas a gente não entende, né? Não estou dizendo que uma ou outra resposta é correta, né? As duas são válidas e provavelmente o correto é o meio termo, né? Mas já é uma discussão mais filosófica. Opa, o sol está pegando aqui, ó, ainda tem um pouquinho de sol. Diz, não, agora não te apanhei. Oi? Eu fiquei outra vez, estou aqui sem... Tá. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá. Estou? Leandro, estás-me a ouvir? Sim, sim. Ok. Isto realmente eu vou-te perdendo, mas aí numa próxima oportunidade eu já melhoro aqui a ligação. Estás-me a ouvir? Estou ouvindo, estou ouvindo. A ligação está boa? Ok, olha, havia aqui uma outra pergunta que engraçada. Eu até... Estás-me a ouvir, Leandro? Sim, pode continuar. Sim? Até há uns tempos atrás eu pensava que não existiam farlovelas no Xingu, até que vi fotos e realmente sei que existem, não é? Sim. Agora, e discos? Oi? Acho que cortou um pouco. A pergunta é sobre farloela? Estás-me a ouvir? Eu estava a falar sobre farlovelas porque até há uns tempos eu pensava que não existiam no Xingu, até que percebi que... Alô? Acho que está cortando, mas ainda estou conectado. Estás-me a ouvir? Estamos aqui, estamos ainda. Tá. Estás a ouvir agora, Leandro? Estou ouvindo. Estás? Não? Sim, sim. Estás-me a ouvir? Alô? Está com a ligação fraca. Agora sim. Tamo aí. Ok. Eu estava-te a dizer que as farlovelas eu pensava que não existiam no Xingu até há pouco tempo e percebi que realmente existiam algumas espécies. Mas a pergunta aqui que fazem é dos discos. Existem discos no Xingu? Sim. Inclusive é bastante interessante, né? Na parte baixa do Rio Xingu, que é abaixo das cachoeiras, né? Que é aquela parte que eu falei que é sedimentar, ela tem muita influência da bacia do Amazonas, né? Então muitas das espécies do Amazonas elas sobem, elas entram ali no Baixo Xingu, e tem umas populações de disco do Rio Xingu que talvez inclusive seja até uma espécie diferente, né? Ela tem algumas características diferentes, inclusive no comportamento. Ela é uma espécie que habita o fundo rochoso do rio. Ela também ocorre nas margens alagadas, né, com floresta e com vegetação. Só que quando você mergulha até a 10, 15 metros, você encontra os discos entre as rochas, lá no escuro. Que abaixo de 7 metros, 10 metros já não tem mais luz, né, no Rio Xingu. Então, tá lá os discos no escuro, né, discos marrons, né, eles têm menos cores do que os discos de outras drenagens, né, mas existem sim, eles são bastante associados a rochas.
né, pelo menos em uma parte do ciclo da vida deles. É bem interessante. Olha, Leandro, pelo que eu já percebi aqui nos comentários, toda a gente consegue ouvir. Uhum. A falha é realmente do meu lado, é que às vezes não te apanho muito bem. Mas continua, quando for assim, continua, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer e a malta, olha, continua, o problema é realmente. Alô? Opa, Thiago. Parece que vocês estão me ouvindo, mas não estão ouvindo o Thiago, né? Meu travou também? O meu não? Pois é, acho que o Thiago foi assistir o jogo. E aí, pessoal, beleza? Não sei, pena que eu não consigo ver as perguntas, né? Senão eu podia ir conversando um pouco com o pessoal aqui. Pois é, mas o Rio Xingu ele é um rio bastante diverso, né? E parte dessa diversidade, né, depende da diversidade de ambientes. Né? Tem os ambientes, essa parte baixa do rio tem umas espécies que não ocorrem ou não ocorriam originalmente aqui na Volta Grande, né? Existem algumas introduções, inclusive, né? Então agora alguns pescadores me falaram que tem populações de disco aqui perto de Altamira. Né, que o pessoal, as empresas que exportam, né, são baseadas em Altamira, e aí elas mandam para Belém, por exemplo, ou algumas outras cidades, antes de ser exportado ou vendido para outras partes do Brasil. E alguns peixes que não estão em condições de serem enviadas, às vezes o pessoal acaba liberando no rio, né? E aí, então, algumas espécies que não ocorriam aqui em Altamira, agora ocorrem. E até com essa mudança, né, transformando o rio em reservatório, acho que as populações de alguns ciclídeos, os discos, por exemplo, vão se dar muito bem. Então, vai até aumentar a população de disco aí nos próximos anos. Tiago, tá me ouvindo? Alô, Desculpa, eu comecei a falar sem você aí. Não, fizeste bem. Eu não sei se tu viste uma pergunta, fizeste bem, que eu realmente estou em mudanças e ainda não consegui ter net por cabo, só mesmo Wi-Fi. Eles realmente indicavam que era possível que falhasse se eu continuasse por Wi-Fi. Sim. Mas olha, não sei se conseguiste ver, eu não consigo achar a pergunta, mas é uma pergunta muito interessante da Ana, que não consigo ver. Já não a encontro aqui. Não sei se a Ana nos está a ouvir. Ana, mas pronto, olha. Eu vou tentar procurar a pergunta. Eu acho que estava um pouco relacionada com aquilo que estivemos a falar ontem no teste, que tinha a ver com a reprodução e com a reintrodução de espécies no habitat natural, não é? Falaste disso ontem. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que sempre surge, né? Quando a gente tem um projeto de reprodução em cativeiro de uma espécie ameaçada, né? Por exemplo, o que fazer com os filhotes? Qual é o objetivo desse projeto, né? Por que a gente está reproduzindo essas espécies? E aí surgem essas questões de reintrodução. A reintrodução de espécies na natureza é um ponto um pouco polêmico até entre os biólogos, né? Ou profissionais que mexem com esse assunto. Ela não é muito bem vista, né? Eu mesmo não gosto muito de pensar em reintrodução, mas cada caso é um caso, obviamente. Tem alguns casos que é necessário fazer reintrodução, mas se a espécie ainda for encontrada na natureza, o habitat, quase sempre a redução da população, ela é por causa de degradação de habitat, né? Que é o caso da maioria das... Né, aqui está acontecendo isso. Então, o habitat foi alterado e as espécies deixam de existir naquele ambiente. Quando esse é o caso, não adianta soltar peixe ali, porque aquele ambiente já não é mais propício, né, para aquela espécie. Então, o que biólogos, né, que pensam parecido comigo, falam é que a gente tem que tentar manter o ambiente íntegro, o mais íntegro possível, tentar evitar os impactos,
para que as populações possam, por si mesmo, se recuperarem, né? Então, a gente tem que identificar qual é o maior impacto. No caso do zebrinha, tem dois impactos principais, mas tem alguns outros. Um deles é a construção de Belo Monte, que teve um impacto local muito grande, né? Nessa parte do reservatório, o zebra não consegue se manter, e tem o resto da Volta Grande toda que tem a água reduzida, né? O fluxo reduzido. Ali continua existindo o zebra, né? Aí, se ele consegue se fechar o ciclo de reprodução, a gente está estudando isso, pode ser que sim, né? Só que tem um segundo impacto, que é um impacto muito significativo, que é a pesca, né? Apesar de estar proibida, porque ela é uma espécie ameaçada de extinção, né? Desde 2004 ela é proibida, pelo menos aqui no Brasil, mas ainda existe muita coleta para comércio ilegal, né? Então, esse é um dos impactos significativos, né? Quando o ambiente estava íntegro, né, a população estava diminuindo, mas o ambiente ainda conseguia prover todas as condições para os animais se reproduzirem, a população se recuperar. Agora, como tem esse impacto de Belo Monte, e os dois impactos juntos, a espécie provavelmente não vai suportar, né? Então, um dos nossos objetivos é conscientizar a comunidade toda, né, brasileira e internacional, para não comprarem animais selvagens, né? Não tem necessidade de você ter um zebrinha na sua casa que veio da natureza, porque ele já é reproduzido desde o começo da década de 90, né, nos países aí fora. Então, comprem zebrinhas que são nascidos em cativeiro, né? Não precisam comprar animais que vieram da natureza. Essa é uma das bandeiras que a gente está levantando no nosso projeto, né? Acho que o Thiago caiu, vou continuar falando aqui. Então, já que a gente não advoga soltar os animais na natureza, qual que é o objetivo do nosso projeto, né? Nosso projeto tem um dos objetivos é manter essa espécie em cativeiro, reproduzir, aumentar o número desses animais nascidos em cativeiro, desenvolver um protocolo que seja adequado à realidade brasileira, né? Que ela é diferente da realidade europeia e é diferente da realidade asiática e americana, né? Então, esses países já reproduzem, né, essa espécie em escala comercial. E aqui no Brasil a gente está começando, né? Então, o que a gente pode fazer? Depois de reproduzir essas espécies, aí vai ter a geração F1, geração F2, né? E a gente pretende estimular empresas, né? Isso tudo com as autorizações necessárias, né? Isso é um outro diálogo que a gente tem com os órgãos reguladores, né, e fiscalizadores, para a gente poder passar esses animais para duas coisas. Uma, para outras instituições que mantêm também a pesquisa, né, com esses exemplares, e no passo final, passar esses exemplares já nascidos em cativeiro para a cadeia produtiva, para a gente começar a ter a criação comercial desse zebrinha, né, nessas empresas. E aí você diminuiria a necessidade de captura de exemplares na natureza, né? Então, essa é uma das formas de diminuir a demanda, né? E esse é um dos nossos objetivos. E o outro, que é o mais importante, né, é a educação ambiental. Então, a gente tem aqui alguns aquários de exposição, né, aquários biótopo. Então, muitas escolas visitam o laboratório, né, muitas crianças que, mesmo vivendo aqui a alguns metros da onde o zebrinha ocorre, né, o L46, ainda não tinham visto. Então, a gente explica, né, sobre a espécie, o que é necessário para conservar, e ela acaba sendo uma espécie bandeira, né? Se você conservar o ambiente desta espécie, todas as outras espécies que ocorrem na Volta Grande, por exemplo, estão sendo conservadas também, né? Então, esse é um dos principais objetivos do nosso projeto. Thiago, tá vendo o jogo, né? Me pena que não consigo ver as outras perguntas. Eu acho que o chat é só com ele lá, deixa eu ver aqui. Opa, tem aqui. Thiago, que me perdoe, mas eu acho que eu vou começar a responder algumas perguntas. Isso, exatamente. Ó, acabei de ler um comentário do Fábio Fernandes, né? Hoje em dia há imensos, né, F1 e F2, não há necessidade dos selvagens, né? Exatamente, esse é o nosso ponto. E o Fábio fala sobre os discos também.
O Paulo Abreu, né, perguntou a questão sobre a reprodução em cativeiro, é sobre o impacto positivo ou negativo da reprodução em cativeiro na procura de espécimes selvagens. Exatamente. Né, então, se a gente conseguir fazer ou difundir essas técnicas, né, que aí na Europa e na Ásia, Estados Unidos já é muito comum, né, mas no Brasil não, porque pelas leis brasileiras a gente não pode ter zebrinha em casa, né? Então, tem que fazer essa construção desde a base, né, da gente conseguir, com autorizações, né, ceder esses exemplares para criadores e começar a ter a criação dos zebrinhas no Brasil. Muitos robistas brasileiros até ficam ressentidos, né, eles veem aquaristas no mundo inteiro com zebrinha e os brasileiros não podem ter, né, então a gente está tentando mudar isso também, né, mas logicamente com todas as licenças e todas as leis sendo atendidas, né. Olá, Thiago. Alô, pá, agora acho que já vai dar, porque tive que mudar, estou aqui já no outro ponto, pá, aqui já com um dos aquários. Opa, tô vendo seus aquários aí, que legal. Opa, desculpa, Leandro. Imagina. Isto realmente estou aqui na casa nova, isto não está fácil, mas pronto. Sim. Eu espero que a malta, pá, pelo menos fico feliz que a malta não saiu e manteve-se. Sim. Espero bem que não... algumas perguntas aqui de trás para frente. Ok, foste respondendo, não é? Mas não muitas. Respondeste a esta dos alimentos vivos? Ainda não. Opa, boa, que houve aqui alguma malta que eu fui vendo que estava a falar nisto. A gente está tentando ainda, né? Diz. Pode falar. Então, a gente está tentando, porque aqui em Altamira ela fica um pouco distante da malha logística do resto do país, né? Então, para a gente, por exemplo, um dos alimentos que é muito utilizado são os quironomídeos, né? Os bloodworms. Então, tem a produção de bloodworm no sudeste do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Só que para a gente comprar esse bloodworm congelado, ele não chega em Altamira no prazo necessário. Então, sempre vai descongelar, vai estragar. Artêmias também, né? Para comprar artêmias adultos, que são alimentos muito, muito ricos. Então, a gente está tentando produzir algum alimento aqui. Então, desde de Daphnia, tem branconeta, que é Dendrocéfalos brasilienses, né, que é um parente da Artemia, só que é de água doce. A gente está tentando produzir. E os próprios bloodworms, né, que são quironomídeos. Então, a gente está tentando deixar alguns tanques ali para eles popularem e povoarem, né, e tentar fazer essa coleta aí. Mas, por enquanto, está tudo em estágio inicial. Uma coisa que a gente faz aqui é fazer coletas mensais, né, na praia, na frente da cidade. A gente consegue coletar uns camarõezinhos, que são os acetes, né, que eles são um tamanho bom, né, a gente alimenta muitos dos nossos peixes algumas vezes na semana com esse camarãozinho aí, congelado mesmo. A gente coleta, aí congela e aí a gente pode ir dando aos pouquinhos. Mas se vocês tiverem bloodworm é o melhor, né? Melhor nutrição. Mas é bom, não é? Concordas com esta alimentação, não é? Não só vivos, não é? Mas, por exemplo, congelados. Sim, os bloodworms, não é? Concordas com isto, não é? Acabam por ser vantajoso. Olha, sim. Lógico, tem que tomar cuidado com a origem, né? Porque muitos desses animais, às vezes, eles são coletados em águas que têm origens, né, desconhecidas, podem ter algum poluente, algum parasita, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é uma fonte boa de alimento. Eu já tive alguns dissabores com aí um lotezinho que veio, não veio muito bom, possivelmente, e acabei por perder os peixes todos. Sim, isto antes de ter loricarigas. A forma de congelar também, né? Se você vai comprar artêmia ou bloodworm congelado, se eles são congelados em grandes blocos, a parte do meio, ela demora para congelar. Né? Então, ela congelando de fora, aí aquela parte estraga. Então, tem muitos detalhes que tem que ser observados. Olha, diz-me uma coisa, e agora passando aqui, pá, eu tinha 1001 perguntas para te fazer, nem imaginas, pá, isto... Eu até estava aqui, fiz-te umas, pá, que queria mesmo saber, mas eu vou depois recapitular o que tu disseste, para não perder nada, e vou passar à frente. Acho que... há aqui algumas perguntas e há algumas questões relativas à reprodução que seria muito interessante falarmos. Há muita gente a falar
alguns truques, algumas dicas para a criação de algumas espécies. Falando, por exemplo, começando pelo L25, por exemplo, com o Spirarara, achas que existem alguns cuidados especiais para esta espécie? Pois é, não sei. O que a gente faz aqui, a gente já manteve, então são aquários relativamente grandes, né? Então é de 1,20 m a 1,50 m, né, de comprimento, 70 de largura e 50 de altura. Então ele tem que ter uma área grande, uma correnteza média, né? Então a gente tem uma bomba de 2.000 litros por hora só para circulação interna, uma dessas bombas submersas, além da filtração. Então tem uma correnteza razoável. Aí tem uma toca, é mais ou menos a mesma coisa, só que numa escala maior, né? A mesma coisa que a gente faz com os hipancistos. Então, uma toca para o macho, né? Que é uma toca fechada, né? Com uma abertura única, e um esconderijo para a fêmea, só para ela ficar ali de boa, e aí quando ela quiser, ela vai lá e visita o macho, e aí eles reproduzem, né? A gente já fez isso com o trio, né? Que é a fórmula que quase todo mundo faz, é 2 fêmeas e um macho. Só que elas brigam muito, né? Então a gente agora está testando fazer só casais. Então é um macho e uma fêmea em cada aquário. E aí quando a fêmea está interessada, está pronta, ela vai lá e visita o macho, né? E é isso, uma boa alimentação com bastante camarão, né? A gente às vezes faz um patê aqui também, então a gente processa, né, na cozinha mesmo, então camarão, filé de peixe e alguns vegetais, né? Então, abóbora, cenoura, põe algumas vitaminazinhas ali. Isso condiciona bem também os animais. Tu ainda não mostraste a receita, porque eu sei que aí num post teu tu disseste que ias lançar aí a receita. Estou testando. Eu estou usando basicamente a receita do pessoal de discos, né? Com algumas modificações para aglutinar mais. Então, eu uso bastante gelatina ou agar, né? Então, isso tudo eu estou testando ainda qual é o melhor resultado antes de sugerir para o pessoal aí. Diz-me uma coisa, Leandro, eu também tenho escrito algumas coisas aí nos PDFs, tenho trocado algumas ideias com malta amiga, com malta que também é aficionada nos loricarídeos, e eu cada vez mais chego à conclusão que, seja para o que for, não é? Não há grandes truques, não há grandes dicas, não há grande ciência. Se tu tiveres uma boa qualidade de água, um bom layout, uma boa alimentação, não é? Mais cedo ou mais tarde vais ter sucesso, não é? Isso. Concordas com isto? Uma toca adequada, né? Uma toca do tamanho adequado para aquela espécie. Exatamente o que você falou, qualidade de água e alimentação. Acho que vocês até fizeram um post uma vez, né? De qual era a porcentagem desses fatores aí que influenciavam. Eu concordo, exatamente. Isso foi, na altura, fui buscar ao Pleco Ceramics. Não sei se conheces, mas acho que é. Nossa, trabalho muito bom deles. Eles fazem um trabalho, acho que são da Ucrânia, se eu não estou em erro. Foi acho que um cálculo que ele fez, uma opinião pessoal, possivelmente, e chegou a uma percentagem engraçada. Olha, temos aqui uma pergunta do António, que diz-me o que é que tu achas disto. Isto muitas das vezes falta-nos espaço, e então nós temos a tendência de meter várias espécies no mesmo aquário, não é? Pode acontecer a hibridização. Às vezes, até o pessoal que é mais purista, né, que não gosta de híbrido de jeito nenhum, eles mantêm as espécies independentes, né, cada aquário como espécie. Porque pode acontecer, né? Se uma fêmea se interessar lá por um macho de uma outra espécie, ela vai lá, visita e às vezes dá certo. E pode acontecer, sim, de ter uma hibridização no seu aquário. Eu sei que os espanhóis gostam muito. Tem gente que gosta, né? Tem gente que já não gosta, então vai de cada um. Normalmente mas provavelmente pode acontecer, pode acontecer, não é? Dá jogo aí. Olha, diz-me uma coisa, no caso dos zebrinhas, não é? Dos zebra, os L46, qual é a tua opinião em termos de rácio? O que é que tu, sei que vocês já estão a criar muito bem aí os zebra. Tu preferes casais, trios? O que é que tu preferes? Então, depende do objetivo, né? O nosso objetivo aqui, a gente quer conseguir rastrear
quem são os pais, né, para fazer um study book, que é manter a qualidade, né, das linhagens e saber para evitar a endogamia, então saber exatamente quem é o pai, quem são os irmãos de qual mãe, de qual pai. Então, por isso a gente está mantendo casais. E aí, para cada desova, a gente tem todo um histórico, parecido com aquele caderninho lá que vocês fizeram, muito bom aquele caderninho. Isto é internet. Eu não sei se tu às vezes também tens aí problemas de... Mas eu acho que é mais o final do dia, sabes? Começámos muito bem, ainda fizemos quase 1 hora, com muita rede, mas depois, infelizmente... Olha, temos aqui, aproveitamos, vamos respondendo aqui. O que é que tu preferes, Leandro? Qual é a tua espécie preferida? Rapaz, a minha é o zebra, pá. A minha é o zebrinha, meu. Sim, zebrinha eu acho que está entre as mais preferidas, sim. Eu gosto de todas, né? Isto é perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais, não é? Exatamente. Isto na realidade é uma pergunta difícil. Leandro, já agora também eu julgo que havia umas perguntas relativamente à reprodução que eu vou tentando recuperar, mas diz-me uma coisa, falámos na altura da corrente, achas que é essencial para a maioria das espécies? Eu, por exemplo, na minha experiência, já reproduzi espécies que supostamente vivem em correntes moderadas e consegui reproduzir sem corrente alguma. Sim, eu já vi. Achas que isto é relevante para a reprodução? Acho que na maioria dos casos, não. Acho que você tem que ter uma correnteza mínima para dar a oxigenação necessária, né? Exato. Mas eu já vi aquaristas, né, nessas viagens que eu fiz, assim, nos eventos, né, aí na Europa, eu já vi aquários que tinham bem pouca correnteza, só a filtração mesmo no hambúrguer, Matter Filter lá, era isso. E os peixes reproduziam bem. Não é? A malta na Europa usa muito esses filtros, Isso. não é? Impressionado, eu gostei de ver esse filtro. filtro. Eu tenho muita curiosidade, porque nós usamos aquele filtrozinho de esponja, mas só aquele mais pequenino, não é? E eles têm o que eles chamam este de Hamburgo, não é? O Matten, não é? Que estavas a dizer. Pá, eles forram uma parede lateral, normalmente, não é? Do aquário. E, tenho muita curiosidade, gostava de ver isto ao vivo e trocar algumas experiências, apesar de haver muitos vídeos no YouTube a falar sobre isto. Mas mesmo muita curiosidade. E acaba por ser... eu tenho os meus aquários todos com filtros da Heim, filtros externos, mas aquilo depois é uma trabalheira para limpar aquilo tudo e acredito que estes sejam bem mais simples. Olha, bem, mas é uma área de filtração biológica muito grande, né? Olha, diz-me aqui uma coisa. Que há aqui uma pergunta e que há muita gente que me tem perguntado e que não tem tido muito sucesso, que é quando mantém os zebra em aquários de discos, não sei se tem a ver com o facto da comida dos discos ter muita proteína, mas já há muitos relatos de malta que mantém junto e eles acabam por morrer, muitas das vezes inchados. O que é que achas disto? Não sei, nunca mantive, né, com zebras com discos e não conheço muitas pessoas que mantiveram juntos, né, que pelo menos para reprodução, assim, é uma boa pergunta, não sei, infelizmente não sei. Nós aqui temos esse caso. Com bloat aqui, né, essa barriga inchada, e foi exatamente quando a gente começou a dar uma ração que tinha muita proteína. E aí quando a gente abriu os animais, a gente viu que parte do intestino estava com muita hemorragia, né? Então, provavelmente foi, não sei se foi exatamente vida, né? Mas dá mesmo um extravasamento de líquidos, né? E isto mesmo, estamos a falar mesmo em carnívoros, não é? Sim, exatamente. Mesmo em carnívoros. Os LT2 têm muitos problemas. É sério? Eles, pelo menos aqui com a gente, né? Eles são tendendo à carnivoria, né? Eles comem poríferos, comem larvas de inseto, larvas de outros invertebrados, só que
quando essa ração ela tinha mais de 40%, a gente percebeu que tinha esse problema. Então a gente está dando bastante rações agora variadas, né? Os próprios patês. Vamos ficar a aguardar por essa receita. Sim. Olha, Leandro, e aqui por curiosidade, eu acho que faltaram aqui muitas perguntas, mas entretanto aqui a minha preocupação em manter isto live também para as pessoas estarem atentas a absorver esta tua experiência, pá, que é fantástica. Tu tens aí uma experiência que, pá, eu muito sinceramente, eu absorvi aqui durante 3, 4 horas seguidas, pá. Mas diz-me, olha, fala só aqui em jeito de conclusão do livro, não é? Que estás a preparar aí um livro. Fala-nos disso, porque aqui em Portugal vamos querer certamente ter esse teu livro. Manda vir aí. Então, eu tenho trabalhado com uma colaboração muito interessante, que é do Oliver Lucanos. Não sei se vocês conhecem, né? Ele é um aquarista muito renomado também, né? Ele tem uma empresa, né? Ele vende peixes para empresas também. E ele visitou muitas localidades, né? No mundo inteiro, mergulhando, tirando foto. E aí eu comecei a tirar fotos subaquáticas, né? E junto com ele. A gente fez várias expedições aqui no Xingu, né? Tem centenas de mergulhos, né? E aí a gente selecionou as melhores fotos e a gente montou um livro que conta sobre o Xingu inteiro, desde a foz até as cabeceiras, né? Então a gente tem fotos dos ambientes, fotos das espécies que ocorrem em cada ambiente. Então são mais de 400 páginas de livro 30 por 30, né? Então quando você abre as 2 páginas fica 30 por 60. E algumas fotos são as 2 páginas juntas. Então a gente fez um trabalho bem bonito. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que mistura fotos artísticas, né, dos ambientes, sempre com luz natural. A gente só usou flash quando era muito profundo, né? Então a gente tentou captar a luz natural dos ambientes com as espécies que ocorrem nesses ambientes, e a gente colocou também informações científicas, né? Então, para cada espécie, para cada ambiente, a gente conta um pouco uma história sobre aquela espécie, sobre o que ela faz, como é que ela come, como é que ela reproduz. Então é um livro de 400 páginas com mais de 500 fotos, e muitas das espécies, né? A gente tentou quase todas as espécies, mas foi impossível, né? É difícil, todas né? as espécies do Xingu. Mas vai ser um livro bem legal, que tem Xingu inteiro. As cabeceiras do Rio Xingu são completamente diferentes, né? Do médio e do baixo Rio Xingu. Então tem bastante coisa interessante. Esse livro vai sair primeiro em inglês, mas eu pretendo fazer uma versão também em português. Em português. E aí, bora ver. Já o livro está pronto. Estou esperando ver a correção da gramática do inglês, né? Para depois a gente fazer uma versão em português. Muito tempo a trabalhar nisto, não foi, Leandro? Muito tempo, imagino. E enviar para a gráfica. Estamos aí, Voltei para o computador, então. Olha, eu acho que há muita gente interessada aqui. Aliás, tu já recebeste estes feedbacks muitas vezes, porque a malta na Europa está ansiosa por receber este teu livro aqui. Muito certamente aqui em Portugal também há aqui muita gente interessada, portanto, acho que temos de falar aí em breve, para ver se conseguimos fazer aí chegar uns bons exemplares aqui a Portugal, a Espanha e o resto da Europa, não é? Isto vai ser muito interessante. Leandro, olha, muito obrigado por tudo. Desculpa estas dificuldades técnicas. Imagina. Já sabes que agora sabes qual é o truque? Temos que ter um operador como patrocinador, assim assim não vai falhar de certeza. Acho que sim. Mas olha, Leandro, foi um prazer, viu? Foi um prazer falar com vocês. Foi muito bom. E é sempre muito bom aí entrar em contato com o pessoal do hobby, do aquarismo, né? Essa junção de aquarismo com ciência tem tudo a ver, eu acho que é o caminho, né? E do aquarismo para a educação ambiental, e eu acho que é muito legal. Isto, sem dúvida que é uma mais-valia, já que para já não te conseguimos ter cá em Portugal, mas
andamos a fazer os esforços para ver se conseguimos, pá. Isto seria presencialmente aqui num dos nossos eventos. Houve aqui uma pergunta, inclusive, a dizer, pá, o próximo evento vai ser no Xingu. Opa! Pode ser, isso é que era bom. A casa está aberta aqui, a gente pode mediar esse evento. É só ver. Era muito bom, pá. Sabes que é um sonho, pelo menos meu, é um sonho ir aí ao Xingu e viver isso. Tem que ver. Quem sabe um dia, pá. Mas até lá ainda vens tu cá, pá, a Portugal. Ainda vens cá até connosco. Vamos sim. Olha, Leandro, mais uma vez, pá, muito obrigado por toda a tua disponibilidade, simpatia. Estás sempre disponível para isto, o que é muito bom. Queria também agradecer aqui à TMC pelas ofertas. Infelizmente não conseguimos aqui live fazer a oferta, mas vamos fazê-la durante o dia da manhã. Há algumas perguntas que foram feitas aqui ao Leandro sobre esta temática. Portanto, obrigado à TMC por todo o apoio. E Leandro, olha, um grande abraço aí para o Brasil. Um abraço para vocês aí. Opa, cadê? Lisboa aqui, pá, muito bom. Ficaste aí, aqui no coração da malta. Olha, um abraço. Opa, igualmente. Tudo bom, Leandro. Valeu, gente. Boa noite. Tchauzão, pá. Tchauzão. Até a próxima. Tudo bom. Até uma próxima. Obrigado.